Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ângulos, tá? Conteúdo esse, né? Que está bem relacionado ao nosso dia a dia aí. Antes de mais nada, vamos rever algumas classificações das retas lá, né? O que que seria um segmento de reta, né? Segmento de reta é quando ela tem começo, né? E tem fim. Veja que ela começa aqui e termina aqui. A gente chama isso de segmento de reta. Semi-reta, né, quando tem começo e não tem fim. Então, ela começa aqui e tende ao infinito, ela não tem fim, tá? Reta, o que seria uma reta? Então, reta é quando ela não tem começo e nem fim, ela não tem ponto de origem, né? Então ela tende ao infinito para a esquerda e tende ao infinito para a direita, né? Só observando que vértice é a mesma coisa que ponto de origem, tá? Então aqui é meu vértice, aqui é meu vértice, aqui também seria meu vértice, né? E assim por diante. Definição geométrica de um ângulo, né? A gente não pode esquecer disso aí. Ângulo é a união de duas semi-retas distintas, né? Que tem a mesma origem, né? Então, por exemplo, né? Aqui eu tenho a semi-reta AO e tem a semi-reta BO, né? Então, formou o ângulo AOB, né? O O é o meu ponto de origem, a gente chama isso também de vértice, tá? Então, o que que são ângulos, né? Complementares, então, né? São ângulos que somam 90 graus. O que que são os ângulos complementares? São ângulos que somam 90 graus. Por quê? Porque, veja, ó, eu tenho aqui, né, o ângulo formado aqui, o COA, e ele está formando um ângulo reto, exatamente no centro do meu transferidor. Então, ele está formando um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, AOC. AOC, ele formou um ângulo de 90 graus, né? AOB. AOB, ele tem uma medida de um valor de ângulo aqui, né? Que a gente vai ver mais à frente. Mais BOC. A união desse ângulo AOB mais a união, o valor do ângulo BOC, vai ter que ser igual a 90 graus. Então, por exemplo, se o meu ângulo AOB, né, tá aqui, mede 30 graus, quanto que mede o meu ângulo BOC, né? Quanto que falta para chegar em 90, né? Então, veja. Então, seria 90 menos 30, né? Que vai dar 60 graus, né? Deu 60 graus. Então, ó, esse valor aqui. Então, o valor do meu ângulo BOC é de 60 graus, né? Então, ângulos complementares são ângulos, né, que precisam se somar e chegar ao valor de 90 graus. Qual é o complemento para ele atingir 90 graus? Veja que se aqui mede 30, né, que é o valor que a gente tem aqui, quanto que precisa para chegar em 90, né? Então, quer dizer que precisa de 60 graus. Então, eu posso fazer o total menos o valor que eu tenho, né? O total do ângulo reto é 90 graus. Menos eu tenho o que eu tenho, que no caso seria 30. Então, eu preciso de 60 graus. Então, a medida do ângulo BOC é de 60 graus, que é o que está aqui, né? Então, o complemento de um ângulo é o que falta para chegar a 90 graus, né? Isso que a gente estava falando ali. Sendo assim, podemos representar o complemento de um ângulo por 90 menos x, né? Então, 90, que é o total, menos o x, que seria o que falta, né? Se o total do ângulo é 90 e eu tenho o valor aqui do ângulo AOB, que falou para mim que é 30. Quanto que falta para chegar em 90? Então, 90 menos 30, 60, né? Então, vamos limpar isso daqui e vamos para o próximo. Então, lembrando que ângulos complementares são ângulos que se somam 90 graus, certo? E o que que seriam, então, ângulos suplementares, né? Bom, complementares tem que se somar 90 graus. E os suplementares que se somam 180 graus. Então, uma meia volta, né? Ou ângulo raso, também é conhecido como ângulo raso. Então, veja, aqui eu tenho o ângulo AOB, né? E tenho o ângulo BOC. Está dizendo para mim que o ângulo AOB ele mede 120 graus. Então, quanto que falta para chegar em 180, né? Falta 30. Então, qual que é a medida do ângulo BOC? 30 graus, né? Então, o suplemento de um ângulo é o que falta para chegar a 180. Sendo assim, podemos representar o suplemento de um ângulo por 180 menos x, correto? Complemento tem que chegar a 90 e suplemento tem que chegar a 180.
Muito bem. E o que que seria então os ângulos replementares, né? Bom, complemento tem que atingir 90, suplementares tem que atingir 180 e os replementares tem que atingir 360 graus, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui a AOC, né? E que é igual a AOB mais BOC. Eu tenho o valor de AOB, está dizendo para mim que é 150 graus. Então, quanto que falta, né? Quanto que falta para atingir o 360? É só eu fazer, então, 360 menos 360 menos o que eu tenho, que é 150, né? Então, vai dar 0, 6 tira 5 dá 1, 3 tira 2, 3 tira 1 dá 10. Então, falta 210 graus, né? Então, ângulos suplementares, ó, replemento de um ângulo é o que falta para chegar a 360 graus, né? 360 graus seria uma volta completa, né? No meu transferidor, uma circunferência por completo, né? Lembra-se que a circunferência ela tem 360 graus. Se eu dividir ela ao meio com uma reta, ela vai ficar com 180 graus para cada lado. Se eu dividir novamente ao centro com uma outra reta, ela vai ficar com 90 graus, né? Que é um ângulo reto aqui, que é o replementar, que dá 90 graus, o complementar, 90 graus, o suplementar, 180, como se fosse dividido em duas, e o replementar, 360 graus, certo? Deixa eu apagar isso daqui, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o OPV, né? O que que seria o OPV, né? Quando dois ângulos são opostos pelos vértices, a gente chama de OPV, opostos, né, pelos vértices, né? Quando os lados de um ângulo são semi-retas opostas aos lados dos outros. Então veja que a gente tem aqui uma figura, né? Veja que o ângulo AOB e o COD, né? A tá aqui, O tá aqui, B, então formou um ângulo aqui. COD, então formou um outro ângulo aqui. Veja que esse ângulo é oposto a esse, né? Daí, ó, veja aqui embaixo, ó, o ângulo formado BOC, BOC, então formou um outro ângulo aqui, né? E o AOD, AOD, formou um outro ângulo aqui. Então, eles são opostos pelos vértices, né? O que quer dizer isso? Ó? Ângulos OPV apresentam a mesma medida, né? Então, a mesma medida que eu tenho aqui, e são iguais. A mesma medida que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. E isso, se eu somar todas essas medidas desses ângulos, vai ter que fechar 360 graus, né? Porque fecha uma circunferência, né? Muito bem. Bissetriz, né, de um ângulo, a gente já viu, né, na aula anterior, é a semirreta com origem no vértice que divide o ângulo, né, um ângulo entre os dois ângulos da mesma medida. Então, eu tenho aqui um ângulo, quando eu traço uma reta exatamente ao centro, eu divido esse ângulo em dois, mas com a mesma medida. A gente chama isso de bissetriz, certo? Bom, e aqui a gente pode fazer um exemplo ali, ó. Na figura abaixo, sabe-se que o ângulo, né, AOD, né, tá aqui, ó, AOD, né, mede 80 graus. Então, o total desse ângulo aqui inteiro é de 80 graus, né? E que o ângulo M, aqui, ó, AOB, mede 22 graus. É a bissetriz do ângulo AOD. Então, veja, isso daqui, né, se eu cortando ele ao centro, né, aqui com essa bissetriz aqui, se o total é 80, então essa bissetriz dividiu ao meio, então quer dizer que eu fiquei com 40 de cada lado, né? Concordam? Então, qual é o valor? Então, determina a medida de BOC. BOC. Se aqui mede 22 e o total que eu tenho aqui é 40, então veja, né? O total do ângulo é 80 graus, certo? Tá aqui, 80 graus, tá aqui. Né, o total dele é 80 graus. Eu tracei uma bissetriz. Bissetriz divide exatamente ao centro. Então, quer dizer que eu fiquei com 40 aqui e fiquei com 40 aqui, né? Aqui ficou com 40 graus. Aqui também ficou com 40 graus. Ele está falando para mim que o ângulo AOB mede 22 graus. Então, AOB mede 22 graus. Esse pedacinho aqui mede 22 graus, né? 22 graus, tá aqui. Bom, se o total dele é 40, esse pedacinho aqui mede 22, quanto que mede o ângulo, então, esse pedaço aqui que ele quer saber ali, né, que é o BOC. Quanto que mede BOC? É só fazer 40 menos 22, né? Eu vou saber, né, o total menos o que eu tenho.
Então, vai dar 8. Aqui 10 tira 2 fica 8, aqui ficou 3, né? 3 tira 2 fica 1. Então, esse pedaço ali vai medir 18 graus, né? Vamos limpar isso daqui, né? E vamos ver aqui. Então, a solução, né? Ó, bissetriz. Então, aqui ficou 40 e aqui ficou 40, certo? Se esse pedaço ele me deu ali a informação que mede 22 graus, quanto que vai medir isso aqui? Então, é 40 menos 22, que vai dar 18 graus. Muito bem. Então, eu aconselho vocês a fazer o exercício da página, né, da apostila da página 51 e 52, treina um pouquinho lá sobre as medidas desses ângulos aí. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente volta a refazer esses exercícios, né, e fazer os esclarecimentos necessários. Até mais, muito obrigado e fiquem com Deus, seus.